Dos incêndios à empresa inteligente, construindo a empresa dos sonhos. Eu sou o Fernando Campagnolo e esse é um vídeo de aquecimento para a Semana da Empresa Inteligente. Mas eu quero saber de você, conta aqui para mim nos comentários qual que é teu nome e qual é a cidade de onde que você está assistindo esse vídeo de aquecimento, porque eu quero muito saber até onde esse nosso vídeo está chegando. Agora, presta bastante atenção nessa história, porque ela poderia muito bem ser a sua história. Assim como ela é muito parecida com a história de vários alunos e vários mentorados que eu tive. Essa é a história de Carlos. Carlos é empresário e dono de uma empresa de serviços. E era mais ou menos por volta de 16 horas de uma quarta-feira, quando Carlos desligou uma chamada que estava atendendo e simplesmente gritou: "Chega! Eu não aguento mais! Amanhã eu vou demitir todo mundo e vou fechar essa porcaria dessa empresa." E Carlos falou isso e saiu porta fora sem falar mais nada para ninguém. E a equipe ficou ali, meio perdida, sem entender nada. As pessoas se olharam, conversaram um pouquinho, saiu aquele alvoroço, mas no fim resolveram voltar às suas tarefas normais. Mas Carlos estava decidido, ele ia fechar aquela empresa. Afinal, ele já não aguentava mais ter que trabalhar 12 horas por dia, todo santo dia. Ele estava realmente incomodado em saber que ele pagava ótimos salários, que ele tinha contratado pessoas muito competentes e ele tinha 16 funcionários, mas mesmo assim parecia um bando de crianças irresponsáveis que não tinham preocupação com nada. E por mais que Carlos falasse com detalhes tudo o que tinha que fazer, a sensação que ele tinha é que ele estava simplesmente falando com as paredes. Ele não aguentava mais ter que dizer a mesma coisa para as pessoas todo santo dia. Bando de incompetente! Era o que ele mais pensava e o que ele mais acabava falando. E acontece que Carlos tinha que trabalhar como um louco, e isso foi desde que ele abriu a empresa 12 anos atrás. O problema é que parecia que cada vez mais estava mais difícil ele manter o lucro da empresa dele. Até mesmo porque nos últimos anos tinham surgido vários concorrentes e a maioria estava cobrando muito mais barato do que ele. Só que Carlos não podia fazer muita coisa em relação ao preço mais barato da concorrência, porque os custos que ele tinha eram mais altos. Ele pagava melhor a sua equipe e ele tinha um equipamento muito melhor na sua empresa. Só que os clientes não estavam preocupados com isso. A preocupação dos clientes era simplesmente com o preço. Pedrinho, filho de Carlos, tinha feito 10 anos naquela semana. E infelizmente Carlos não conseguiu cumprir a promessa que tinha feito para o Pedrinho, que era ficar com ele 7 dias na praia. Mas de que jeito que Carlos ia sair da empresa, se a empresa depende dele para tudo? Se ele saísse, se ele fosse na praia com o Pedrinho, provavelmente ele ia ficar o tempo inteiro no WhatsApp ou no telefone falando com a equipe. E acabaria que ele não ia dar atenção nem para o Pedrinho e nem para a esposa dele. E ele sabia que quando ele voltasse para a empresa, ia ter um monte de incêndio, um monte de problema esperando ele voltar, porque era só ele para resolver. Mas sabe por que Carlos tomou essa decisão de fechar a empresa? Aquela ligação que ele recebeu, que motivou ele a fechar a empresa, era de um cliente muito importante que simplesmente chamou Carlos de incompetente. E afinal de contas, esse cliente tinha razão, porque os funcionários do Carlos não cumpriram o prazo de entrega e ainda entregaram o serviço totalmente diferente do que o cliente havia pedido. Só que essa tinha sido a 5ª reclamação semelhante que Carlos recebeu naquela semana. Afinal, quando qualquer coisa encrespasse lá nos clientes, os clientes ligavam para quem? Para o Carlos. Pior que Carlos sabia dessas coisas, sabia o que estava com esses atrasos, sabia o que estava acontecendo esses erros, mas ele não conseguia resolver. Ele simplesmente não tinha mais como dar conta. Ele tinha muitos incêndios para apagar. A empresa dele havia crescido, só que os incêndios cresceram também. Só que ali, pensando, refletindo como é que ele ia fechar aquela empresa, ele se lembrou que ele ia ter um custo muito violento para fechar aquele negócio ali. Só com a rescisão da equipe já seria uma paulada muito grande. Sem contar o maquinário que ele recém havia financiado e tinha muitas parcelas pela frente. Não tinha como ele fechar. Casualmente, Carlos recebeu um convite. Esse convite, a princípio, deixou ele muito desconfiado. Mas ele decidiu aceitar esse convite. Afinal, não tinha nada para perder. E a partir daí, ele conseguiu enxergar aquilo que ele nunca tinha visto na vida. E isso que ele viu e aprendeu fez ele decidir que ele não ia mais fechar aquela empresa. O que ele iria fazer é transformar aquela empresa numa empresa de verdade, uma empresa inteligente. E decidido a mudar, Carlos se deu conta de que a culpa dos problemas não era da equipe como ele imaginava, também não era dos seus concorrentes. A culpa era dele mesmo, ele que causou tudo aquilo. Afinal, quem é que contratou aquelas pessoas?
Quem é que treinou aquelas pessoas? Quem é que dava o direcionamento? Quem é que liderava aquelas pessoas? Era ele. Então, para mudar de verdade, a mudança tinha que começar por ele. E ele passou a entender quais eram os seus pontos fracos e foi buscar meio de melhorar isso, um pouquinho a cada dia. Logo na sequência, ele percebeu que ele estava passando muito tempo apagando incêndios na tua empresa e que isso precisava mudar imediatamente. E o que Carlos fez para mudar? Ele começou a mapear quais eram os principais incêndios que aconteciam e que ele havia apagado nos últimos tempos. Incêndio tipo atraso, erro, faltas, desencaixe financeiro e coisas desse tipo. E o que ele fez foi começar a criar estratégias para evitar que esses incêndios se repetissem, em vez de simplesmente ir lá apagar todas as vezes que surgissem. Carlos também passou a olhar para a empresa com um olhar de estrategista, não mais de operário. Então ele escreveu como é que ia ser a empresa ideal. E ele se reuniu com o time e pediu apoio, pediu colaboração das pessoas. Só que, para sua surpresa, dos 16 funcionários que ele tinha, 14 se mostraram assim bem solidários e prontos para ajudar, prontos para fazer diferente. Porque essas pessoas elas acreditavam muito tanto na empresa quanto no próprio Carlos. E a real é que, por mais que tivesse incêndio, por mais que tivessem problemas, eles gostavam de trabalhar naquela empresa. Então Carlos começou a separar um tempo do seu dia para arrumar a empresa. E nesse tempo ele estudava tudo o que era possível para que ele se tornasse um empresário profissional. Nesse processo todo, Carlos colocou ordem nas finanças e criou um sistema de organização bem simples, mas um sistema que evitaria desperdício de tempo e dinheiro com erros e com busca de informações e materiais que acontecia o tempo inteiro. E ele entendeu que algumas pessoas da empresa simplesmente estavam desalinhadas com aquilo que ele acreditava ser o ideal. Então o que ele fez foi trocar algumas pessoas que não se conectavam para esse novo jeito de tocar na empresa. E como ele havia aprendido a contratar certo, ele passou a selecionar as pessoas ideais para ocupar cada cargo. E as pessoas que ficaram, ele preparou para que pudessem exercer com maestria aquele cargo. E como Carlos tinha pressa em ter uma empresa inteligente, o que ele fez foi investir mais tempo para aprender a ser um líder melhor, um líder que desenvolvesse seu time. E ele fez as pessoas entenderem que elas eram importantes para a empresa e qual que era a importância deles. Só que dessa vez, em vez dele ter que ficar falando para as pessoas como se estivesse falando com as paredes, o que Carlos fez foi documentar todos os processos, ditando padrão de qualidade para tudo. Então ele relacionou cada processo com uma rotina de resultados de cada um dos seus colaboradores. E com isso o time entendeu qual era o caminho para eles produzirem o resultado que Carlos esperava. E o time dava conta dessa vez. As pessoas trabalhavam felizes, afinal elas se sentiam produtivas. Antes elas se sentiam apenas como um pau mandado que precisavam estar esperando de comando para tudo. E como Carlos sabia que seria muito mais vantajoso para ele reter essas pessoas talentosas e comprometidas do que simplesmente estar capacitando gente nova, o que ele fez foi criar um bom plano de carreira baseado na meritocracia. Aí seus colaboradores passaram a conhecer todas as oportunidades de crescerem junto com a empresa. Isso se transformou numa relação ganha-ganha. Todo mundo via isso. Agora, Carlos acompanhava tudo o que acontecia na empresa através de indicadores. E ele agia o tempo inteiro para realinhar com os líderes quando qualquer coisinha desviasse do padrão. E o que ele fez também foi estar sempre buscando oportunidades de melhorar tudo o que era possível no dia a dia da empresa. Aquele Carlos empresariário e aquela empresa que era cheia de incêndios pertenciam ao passado. A vida de Carlos já estava bem diferente. Ele não precisava mais chegar cedo e sair tarde. A empresa passou a funcionar sem ele e o time dava conta e resolvia os seus principais problemas. E aquelas férias que ele havia prometido para o Pedrinho finalmente aconteceram. Só que em vez de 10, foram 20 dias totalmente desconectado da empresa enquanto a empresa funcionou normalmente. E lá na empresa de Carlos não tinha mais atraso, não tinha mais falha no serviço e não tinha projeto sendo entregue errado, porque tudo estava organizado e tudo fluía como era para ser. E só por esse detalhe, o caixa de Carlos passou a ficar muito mais equilibrado, mesmo ainda perdendo negócio para a concorrência. Nesse momento, Carlos começou a perceber que era hora de criar um programa de crescimento ousado e desafiante para sua empresa. Ele sabia que isso não ia ser fácil, mas como agora ele tinha tempo, então era hora de fazer a empresa decolar como ele sempre sonhou. Então o que ele fez foi criar metas desafiantes para a sua empresa, fez um bom plano de ação e definiu alguns indicadores para acompanhar se a empresa estava se aproximando ou se afastando dessas metas que ele tanto desejava.
O próximo passo foi ele alinhar a execução desse plano de ação com o time, que nesse momento o time percebia que tinha ótimas oportunidades de crescer ainda mais na empresa. E para atingir essas metas, um passo era necessário, que era vender mais. Só que nesse momento, Carlos percebeu que as vendas estavam totalmente disparelhas. Um mês dava bom, outro não dava lá essas coisas. E isso tinha que mudar também. Ele se deu conta que ele acabava perdendo muitos orçamentos porque antes ele simplesmente achava que era por conta do preço. Mas aí ele se ligou que ele estava tentando vender para o cliente errado. E esse cliente errado não conseguia ver valor naquilo que ele estava propondo, só via preço. Então ele começou a definir estratégias de marketing com o objetivo de despertar o desejo naquele cliente que ele considerava ser o cliente certo para a empresa dele. E ele criou um processo padronizado de vendas, um processo que poderia ser replicado por qualquer vendedor que ele contratasse, mesmo vendedores que não tivessem nenhuma experiência na área. Um processo focado em realmente fazer aquele cliente ideal entender que ele deveria comprar da empresa do Carlos e não lá do concorrente, coisa que antes ele duvidava que era possível. Então ele treinou o time com esse processo, definiu metas para cada um da equipe de vendas e mostrou o caminho para que todos batessem as metas sem ele ter que ficar em cima. E com isso a concorrência de Carlos passou a ser totalmente irrelevante. E foi assim que Carlos saiu daquela vida de apagador de incêndio e transformou a sua empresa numa empresa inteligente. Essa é a história de transformação de Carlos, mas ela poderá muito bem ser a sua história. Sabe por quê? Porque assim como Carlos, você também recebeu um convite e você também aceitou o convite. Você já se inscreveu aqui na Semana da Empresa Inteligente. E como fez o Carlos, eu sei que você também vai participar, porque você também merece essa transformação. E na semana que vem começam as aulas da Semana da Empresa Inteligente e eu vou te mostrar todo o caminho para que você também tenha esses resultados. É só você vir comigo e assistir essas 4 aulas na sequência. E aí, bora? Meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.